O Libertador, capítulo 39. Deem vocês mesmos comida a eles. Aquele raro período de paz e tranquilidade não durou muito. Os discípulos pensavam que não seriam perturbados, mas, assim que as multidões sentiram falta do Divino Mestre, perguntaram: onde ele está? Alguns tinham reparado na direção que ele e seus discípulos haviam tomado. Muitos foram por terra, outros em seus barcos para encontrá-los. Já se aproximava a Páscoa, e os que peregrinavam a Jerusalém foram se juntando para ver Jesus, até que havia 5.000 homens reunidos, sem contar mulheres e crianças. Da encosta da colina, Jesus olhou para a multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Marcos 6, verso 34. Deixando o seu refúgio, ele encontrou um lugar conveniente onde podia atendê-los. O povo escutava as palavras de misericórdia do Filho de Deus, palavras que eram como um bálsamo ao coração. A cura vinda de sua divina mão trouxe vida ao moribundo e alívio e saúde aos que sofriam de doenças. Naquele dia, foi como se o céu estivesse na terra, e os discípulos nem se deram conta de que fazia muitas horas que o povo não comia. Finalmente, o sol já se escondia no oeste. O povo, no entanto, permaneceu ali. Jesus tinha trabalhado o dia inteiro sem comer nem descansar, mas não conseguia se afastar da multidão que se aglomerava em torno dele. Finalmente, os discípulos insistiram que Jesus, por amor ao próprio povo, o mandasse embora. Muitos não haviam comido desde as primeiras horas da manhã. Nas cidades e aldeias vizinhas, era possível comprar comida, mas Jesus disse: deem-lhes vocês algo para comer. Verso 37. Virando-se para Felipe, perguntou: onde compraremos pão para esse povo comer? João 6, verso 5. Ele disse isso para testar a fé do discípulo. Felipe olhou para o mar de gente diante deles e respondeu que 200 denários de pão não seriam nem de longe o suficiente para que cada um recebesse um pouco. Jesus quis então saber quanto havia de comida entre o povo. Aqui está um rapaz, disse André, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Verso 9. Jesus pediu que eles lhe trouxessem aquele alimento e que os discípulos orientassem as pessoas para se sentarem sobre a grama em grupos de 50 e de 100, para que todos pudessem testemunhar o que ele estava por fazer. Isso feito, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Mateus capítulo 14, versos 19 e 20. Aquele que mostrou para as pessoas o caminho da paz e da felicidade, também mostrou que se preocupava em satisfazer tanto as necessidades físicas delas, quanto as necessidades espirituais. Cristo nunca realizou um milagre a não ser para suprir as necessidades genuínas, e cada milagre tinha como objetivo levar as pessoas à árvore da vida. Aqueles alimentos simples, distribuídos pelos discípulos, continham um tesouro inteiro de lições. Jesus tinha fornecido uma refeição humilde. O peixe e o pão de centeio eram a comida diária dos pescadores. Cristo poderia ter servido uma refeição requintada, mas uma comida preparada somente para agradar o paladar não conteria uma lição para o bem deles. Ninguém jamais se deliciou com luxuosos banquetes da maneira como aquela gente desfrutou do descanso e da comida simples proporcionada por Cristo em um lugar tão distante das casas das pessoas e de seus recursos. Se as pessoas hoje em dia cultivassem hábitos simples e vivessem em harmonia com as leis da natureza,
haveria abundantes provisões para as necessidades das famílias humanas. Haveria menos necessidades imaginárias e mais oportunidades para trabalhar em harmonia com o desejo de Deus. Mas o egoísmo e a complacência de gostos não naturais têm trazido pecado e miséria ao mundo. Para a vasta multidão de pessoas cansadas e famintas, aquela refeição simples era uma certeza não somente do poder de Jesus, mas do seu terno cuidado por elas, nas necessidades comuns da vida. O Salvador não prometeu luxo para os seus seguidores. Sua alimentação pode ser simples, ou mesmo escassa. Sua vida pode estar limitada pela pobreza, mas a palavra dele é garantida, de que suas necessidades serão supridas. E ele prometeu aquilo que é muito melhor que os bens do mundo, o consolo da sua própria presença. Na produção das safras da terra, Deus está realizando um milagre a cada dia por meio de agentes naturais. Ele realiza o mesmo trabalho que Jesus realizou ao alimentar a multidão. As pessoas preparam o solo e lançam a semente, mas a vida que vem de Deus é que faz o grão germinar. É Deus quem alimenta milhões a partir dos campos de colheitas da terra. As pessoas atribuem a causas naturais ou a instrumentos humanos aquilo que se deve ao poder de Deus. Glorificam o homem em lugar de Deus e fazem das suas dádivas gratuitas uma maldição em vez de uma bênção. Deus quer que o reconheçamos em suas dádivas. Era com esse fim que Cristo realizava seus milagres. Uma valiosa lição de ecologia. Depois que a multidão se alimentou, houve grande sobra de comida. Mas Jesus disse: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. João 6, verso 12. A lição era dupla. Nada deve ser desperdiçado. Tudo deve ser ajuntado para aliviar os famintos da terra. O mesmo cuidado deve existir com as coisas espirituais. As pessoas que se beneficiaram daquele milagre queriam ter seus amigos em casa para compartilhar o pão que Cristo tinha abençoado. Da mesma forma, os que estiveram no banquete deviam dar aos outros o pão que vem do céu, a fim de satisfazer a fome da alma. Eles deviam repetir o que haviam aprendido das coisas maravilhosas de Deus. Nada devia ser desperdiçado. O milagre dos pães nos ensina a depender de Deus. Quando Cristo alimentou os 5.000, não havia comida por perto. Ele se encontrava em um lugar deserto, mas sabia que a imensa multidão se sentiria faminta e debilitada, pois ele era mais um entre os demais a sentir necessidade de comida. Estavam todos longe de casa e muitos não tinham dinheiro para comprar alimentos. A direção de Deus colocara Jesus onde ele estava, e ele dependia do seu Pai Celestial para os meios de suprir a necessidade. Nós também somos dependentes de Deus. Não devemos nos colocar em dificuldades e utilizar mal as habilidades que Deus nos deu. Se ocorrer de sermos colocados em situações difíceis depois de ter seguido suas orientações, devemos buscar ajuda naquele que tem os recursos infinitos ao seu dispor. Ele ajudará a cada um que entre em dificuldades por procurar seguir os caminhos do Senhor. A repetição da descrença de André. Cristo nos instruiu: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, verso 15. No entanto, quantas vezes fracassamos na fé, ao vermos quão grande é a necessidade e quão insignificantes os recursos que temos à mão. Como André, muitas vezes hesitamos por não estarmos dispostos a gastar e a ser gastos em favor de outros. Mas Jesus nos instruiu: deem vocês mesmos comida a eles. Por detrás da ordem dele está o mesmo poder que alimentou a multidão na beirada do lago. No ato de Cristo está envolvida uma profunda lição espiritual para todos os que fazem o trabalho dele.
Cristo recebeu do Pai e entregou para os discípulos. Estes, por sua vez, distribuíram para a multidão, e as pessoas, umas para as outras. Assim também, todos os que estão unidos a Cristo receberão dele o pão da vida e o darão a outros. Jesus pegou os pãezinhos e, embora houvesse apenas uma pequena porção para os seus próprios discípulos, ele não os convidou para comer, mas começou a distribuir o alimento entre eles, instruindo-os a servir o povo. A comida se multiplicou em suas mãos, e quando os discípulos estendiam as mãos para Jesus, elas nunca ficavam vazias. Depois de alimentar o povo, Cristo e seus discípulos comeram juntos da comida suprida pelo céu. Os discípulos foram um canal de comunicação entre Cristo e o povo. Tanto mais inteligente quanto mais espiritual, só podem dar o que recebem. Nós só podemos compartilhar aquilo que recebemos de Cristo, e só podemos receber na medida em que compartilhamos com os outros. E quanto mais dermos, mais receberemos. Com muita frequência, os que trabalham para Cristo não conseguem perceber sua responsabilidade pessoal. Correm o perigo de transferir seus fardos para organizações em vez de confiar naquele que é a fonte de toda a força. O sucesso do trabalho para Cristo não depende tanto de talentos como da fé sincera e confiante. Em vez de transferir sua responsabilidade para alguém que você acha mais bem dotado, trabalhe de acordo com a sua habilidade. Quando surgir em seu coração a pergunta: onde compraremos pão para este povo comer? Não permita que sua resposta seja a da descrença. Quando falta o pão da vida às pessoas, deveríamos mandar que alguém distante venha alimentá-los? Cristo disse: mandem o povo assentar-se, e ele os alimentou ali. Portanto, quando você estiver cercado de pessoas em necessidade, fique sabendo que Cristo está ali. Traga os seus pãezinhos para Jesus. O pouco que usarmos com sabedoria no serviço do Senhor será aumentado em cada ato de partilhar. O Senhor diz: deem aos outros e Deus dará a vocês. E Deus, que dá a semente para semear o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade, e assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Lucas 6, verso 38 e 2 Coríntios 9, versos 10 e 11.